Vamos à nossa aula de número 7 da série Primeiras Frases em Japonês. E agora nossas frases elas vão ficar um pouco mais ricas, porque a gente vai introduzir um novo elemento. E provavelmente é o elemento mais usado na língua japonesa de todos, que é uma nova partícula que representa o assunto principal da frase, representa sobre o que eu estou falando. Vamos ver isso na prática logo aqui na primeira frase. Na primeira frase falamos Kore wa enpitsu desu, que significa isto é um lápis. Kore wa enpitsu desu. Vamos analisar. Temos aqui kore wa. Essa aqui é a partícula wa que está sendo ensinada agora. Lá na primeira aula eu falei desse comprimento aqui, né? Que é o konnichiwa. E aí eu falei para você que aqui no final essa letra ha ela está como partícula e por isso ela deve ser lida com o som de wa. Então essa letra aqui tem o som de ha, ok? Mas essa letra aqui tem o som de wa quando partícula, ok? Que é o que está acontecendo aqui. Agora nós vamos aprender essa partícula na prática. Essa partícula wa, ela indica o assunto principal da frase, sobre quem ou o que eu estou falando, ok? Também é chamado de tópico, o tópico da frase, sobre o que eu estou falando, qual que é o assunto principal da frase. Nós tivemos aqui nessa frase, primeiramente, a palavra kore, que significa isto. Ou seja, tá eu e você conversando, tem uma coisa próxima a mim ou tem uma coisa na minha mão. E eu quero me referir a isto, sem citar o nome dele. Em português eu falo isto. Em japonês eu falo kore, ok? Então, ó, kore. Se você souber essa palavra, muita coisa no Japão já resolve para você. Você quer fazer compras, se você souber apontar para o que você quer e para o vendedor falar kore, ele já vai entender, já vai te falar o preço e já vai resolver tudo para você. Então, é uma palavra, provavelmente também é uma das palavras mais usadas da língua japonesa. Então, quando eu falo kore wa, eu estou falando sobre isto, falando sobre isto, né? Lembrando que kore significa isto. E aí, depois eu tenho a palavra enpitsu, que significa lápis. E no final, eu tenho o desu, que significa o estado de ser, né? Ele está aqui no final. Então, o entendimento dessa frase é algo assim, ó. Falando sobre isto, ser lápis, né? Isso é mais ou menos o que acontece na cabeça de um nativo japonês quando ele está falando alguma coisa com a partícula wa. Ou então, ó, quanto a isto, ser lápis, né? Ou então, assim mesmo, né? Falando sobre isto, quanto a isto, ser lápis. Claro que significado é diferente de tradução. No português, a gente não tem nenhum recurso linguístico semelhante a essa partícula, né? A gente simplesmente fala, isto é um lápis, né? E já subentende, já está implícito que isto é o assunto principal da frase, né? No japonês, você marca esse assunto com uma partícula, que é essa partícula wa. E você vai ver que boa parte da comunicação no japonês é baseada nisso. Você fala uma palavra e usa a partícula wa, marcando ela como assunto principal. E depois fala sobre aquilo, né? Aí depois, quando você quer introduzir outro tópico, outro assunto, você fala alguma coisa com a partícula wa e discorre sobre aquilo. Então, ó, tem alguma coisa na minha mão, vou falar sobre isto, né? Kore wa, né? Pronto, ó, sua atenção já está nisto. Já estou falando que tudo que eu vou falar depois é sobre isto, né? Kore. Então, ó, kore wa, agora eu vou falar sobre ele. Enpitsu desu, é um lápis. Ok? É assim que funciona mais ou menos o pensamento japonês, ok? Então, kore wa enpitsu desu. Isto é um lápis. Agora, todas as frases que a gente vê vai seguir esse padrão, né? Vamos usar a partícula wa e fazer uma afirmação a respeito desse tópico, dessa coisa que foi colocada como assunto principal. Temos aqui, ó, kore wa hon desu. Isto é um livro, né? A gente já viu a palavra kore e agora nós temos a palavra hon, que significa livro. Ok? Apenas por curiosidade, né? A gente já viu anteriormente uma palavra escrita com o kanji de árvore.
O kanji de livro é muito parecido. Ele é igual, só que com um traço a mais aqui no final, na horizontal, cortando, né? Se você quiser fazer uma analogia, né? Você tem a árvore, o livro é feito de papel. Papel é feito vem da madeira, né? Da celulose. Então, você corta a árvore para produzir o papel. Não, tem um corte na árvore. Lembrando que kanji não é o assunto principal dessa aula, eu só falo essas curiosidades para você, de alguma forma, isso te ajudar, ok? Mas o foco aqui é o que eu estou te ensinando, a partícula wa, as afirmações e tudo mais. Então, tenho aqui a partícula wa, né? Então, ó, kore wa hon desu. Falando sobre isto, né? Em relação a isto, ser livro. É um livro. Esse é o raciocínio que está acontecendo por trás, ok? Próxima frase, temos aqui. Kore wa ringo desu. Isto é uma maçã, ok? Como que fica? Tem uma palavra, ringo, que significa maçã, ok? Ringo, ó, não é ringo, tá? É ringo. Essa letra aqui tem o som de ri. Inclusive, aproveitando a oportunidade, essa é uma dúvida que muita gente tem também, perceba que aqui, ó, a letra ri está de um jeito e aqui está levemente de outro. Aqui ela está separada, a parte esquerda da parte direita, e aqui ela está tudo junto. O que está acontecendo? É diferente a letra? É só diferença de fonte, é só diferença de estilo de escrita. O correto é assim, ok? Igual está aqui. Ele dá uma jogadinha. Só que, quando você escreve com o pincel, se você escrever com o pincel, a tinta pode escorrer e acaba completando, ligando um lado ao outro. E aí algumas fontes no computador seguem esse padrão, né? Esse padrão mais artístico, ok? Mas você tem que saber reconhecer os dois e quando você for praticar escrita, caligrafia, até mesmo com alguma das nossas séries aqui de Vamos Escrever, você vai ver que aqui você tem que dar uma jogadinha da esquerda para a direita, ok? Então temos a palavra ringo e aqui temos a partícula wa. Kore wa ringo desu. Falando sobre isto é uma maçã. Ou então, isto é uma maçã. De maneira alguma você pode associar que a partícula wa significa é, tá? Porque se você fizer uma comparação direta palavra por palavra, né? Ó, kore, isto. Wa é. Ringo, maçã. Não. Partícula wa indica o assunto principal, sobre o que eu estou falando, ok? Uma outra, antes da gente avançar e aprender novas palavras, um outro assunto. Você pode ver que agora que as nossas frases ficaram um pouco maiores, porque a gente colocou uma partícula a mais, né? E além de só fazer uma afirmação, a gente fala sobre o que nós estamos fazendo a afirmação. Você já deve ter percebido que no japonês não existe espaço entre as palavras, né? Tudo é escrito junto. E aí uma dúvida muito comum é, como é que eu vou saber onde uma palavra começa, onde uma palavra termina, onde é uma partícula, como é que eu não vou ficar confuso? Existem duas explicações para isso. Uma delas é, quando você conhece a palavra, quando você conhece as palavras, mesmo que esteja tudo junto, mesmo que fique desconfortável, você consegue reconhecer. Vou te dar um exemplo, ó. Você consegue ler isso que eu escrevi, ó. Você está conseguindo ler isto mesmo sem eu dar nenhum espaço, né? E por que você consegue? Você consegue porque conhece todas as palavras, ok? Você conhece todas essas palavras, ok? Se fosse alguma coisa assim, ó, você não entenderia porque você não conhece as palavras desse idioma que eu escrevi, ok? Você não conhece, ninguém conhece porque eu inventei na hora. Mas se fosse um idioma que você não conhece as palavras, você viria uma confusão aqui, você precisaria do espaço, né, para saber aonde é cada palavra, ok? Então, quando você conhece as palavras, mesmo que fique desconfortável, você consegue ler. Agora, em japonês não necessariamente vai ficar desconfortável, porque os diferentes sistemas de escrita ajudam a demarcar onde é uma palavra e onde é outra. As partículas, elas são sempre as mesmas, são poucas partículas. Você vai ver que em algumas aulas aqui você já vai ter aprendido todas. Então, as partículas sempre se repetem, ok? As palavras, ó, anteriormente aqui, eu tive uma palavra em kanji.
Então fica fácil, ó, uma palavra super bem conhecida, que é kore, agora você sabe, a partícula wa, que é usada em grande parte das frases em japonês. Aí temos aqui uma palavra em kanji, e temos o desu também, que é usado em grande parte das frases em japonês. Ok? Então, à medida que você adquire costume quanto a isso, o espaçamento entre as palavras deixa de ser um problema, tá? Você vai conseguir, você não vai ter nenhum problema quanto a isso, ok? Bom, terminamos essa aqui, vamos para essa frase. Sore wa pen desu. Isso é uma caneta. Temos aqui a partícula wa, que dá a ideia do assunto principal. Aí nós temos aqui a palavra pen, que significa caneta. Ela é derivada do inglês. E aqui mudou a primeira palavra, né? Agora nós temos sore, que significa isso. No português a gente não diferencia muito isto de isso. A gente mistura tudo e fala de qualquer jeito, né? Entretanto, o kore, que a gente viu antes, né? Significa isto. Ele é perto de quem fala. Então, se tá eu e você conversando, o objeto tá perto de mim, eu falo kore. E o sore, ele é perto do ouvinte, perto de quem escuta. Então, se eu tô falando com você e você tá com um objeto na sua mão ou perto de você, eu quero me referir a esse objeto, eu vou falar sore, ok? Ó, sore, kore, sore, ok? Então, aqui ele tá falando, ó, isso é uma caneta. Então, dá a ideia de que a caneta tá próxima, né? Ou isso, o objeto, ele tá próximo de quem está escutando. Próxima frase. Sore wa osake desu. Isso é bebida alcoólica. Temos novamente a partícula wa após a palavra sore, que significa isso. E aí temos essa palavra aqui, ó, o sake. A gente conhece a bebida japonesa, né? Sake. Essa palavra significa isso, mas ela se refere também a bebidas alcoólicas em geral, tá? Ele não se restringe à bebida tradicionalmente japonesa. Se eu quero perguntar, você bebe? Né? Em português, se eu falo, você bebe? Você subentende, já que eu estou falando de álcool, né? Cerveja, vinho, whisky, vodka e qualquer coisa alcoólica. Em japonês, se você falar, você bebe o sake, né? E a gente vai ver essa frase mais para frente com o verbo beber, você já subentende que eu não estou falando só do sake, né, como um todo, não só da bebida japonesa, eu estou falando de todas as bebidas alcoólicas. Está perguntando se ele bebe, ok? Então, sore wa osake desu. Falando sobre isso, né, é bebida alcoólica ou é sake, ok? Próxima frase. Sore wa obentou desu. Isso é uma marmita. Sore wa, né, partícula wa. Aí, essa palavra aqui, obentou, a gente traduziu aqui como marmita, mas é aquela marmita tradicional japonesa. Se você pegar essa palavra e pesquisar no Google Imagens, você vai ver bastante foto dela, né? Que é aquela marmitinha que em cada parte tem um tipo de alimento, né? Ali tem o arroz, ali tem os vegetais, ali tem uma carne e tudo mais, que o pessoal leva para comer no intervalo do trabalho, da escola, ou até mesmo compra nas lojinhas de conveniência, ok? É muito comum no Japão, na hora do almoço, o pessoal comer o bentô, beleza? Próxima frase. Are wa gakkou desu. Aquilo é a escola. Aqui temos uma novidade, né? Bom, temos novamente a partícula wa, pontuando o assunto principal. Aí temos aqui are. Are significa aquilo, né? Bom, kore, sore, are. Está longe do falante e do ouvinte. Então, se eu estou falando com você e eu aponto para alguma coisa que está longe de nós dois, eu falo aquilo, né? Eu falo are, ok? Então, a gente já aprendeu o trio aí. Kore, sore, are. Kore, perto de mim. Sore, perto de quem escuta. Are, perto, longe dos dois, ok? Kore, sore, are. Muito usada essas palavras também. E depois, temos a palavra escola. Que em japonês se diz gakkou. Então ele está falando que aquilo é a escola. Presta atenção, ele não está falando que lá é a escola, ele está falando que aquilo é a escola.
talvez apontando para uma construção que não foi possível identificar o que é. Ó, gakko, tá? Esse ko com esse u você prolonga. Ko, ó, gakko. E aqui, kutsu pequeno, você dá uma pausa. Próxima frase. Are wa kamera desu. Aquilo é uma câmera. Então temos aqui a partícula wa, né? Falando sobre aquilo, em relação àquilo, é câmera. Em japonês, câmera se diz kamera. Ó, percebe que não é igual, é parecido, tá? No japonês você tem que evitar não anasalar, né? Em português a gente fala k, ó, câmera. Em japonês você vai falar câmera, câmera. Ó, esse ra não pode anasalar e esse k também não. Câmera e não câmera. Beleza? Mesmo padrão, né? Are wa kamera desu. Aquilo é uma câmera. Próxima e última frase. Are wa guitar desu. Aquilo é um violão. E essa palavra aqui, ó, guitar, ela pode ser violão ou guitarra, né? É igual do inglês, né? Guitar. A diferenciação, a gente fala se ela é acústica ou se ela é elétrica, né? No português que a gente tem violão e guitarra como coisas diferentes. No japonês, guitarra se refere aos dois, e se você precisar especificar se é um violão ou uma guitarra, você fala que ele é acústico ou elétrico, ok? Que não vem o caso agora aqui para a gente não expandir demais. Mas ele está falando que aquilo é um violão. Então, are wa, partícula wa, falando sobre aquilo, guitar desu, é um violão, né? Aquilo é um violão. Então terminamos aqui a nossa aula de número 7. Fomos introduzidos à partícula wa. Ela vai ser muito usada daqui para frente e essa aula é só o começo, vamos ter muitos episódios ainda. E sempre que ela aparecer eu vou estar reforçando o uso dela, o porquê dela estar ali para você internalizar bem. Então você só precisa relaxar, assistir as aulas, aprender as palavras, aprender os padrões que eu estou te ensinando, né? E curtir as curiosidades que a gente vai falando aqui. Deixa o seu comentário com todas as suas dúvidas que você teve, tá? É importante você perguntar. Clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula de japonês aqui da série Primeiras Frases.